Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre a entrevista pós-jogo do Renato, logo em seguida do jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Vou trazer aqui os principais pontos da entrevista, vou trazer e vou dar a minha opinião em cima delas. Lembrando que eu estou pegando esses cortes da entrevista na página FBI Tricolor. Então já bora aí, o primeiro corte. Aqui ninguém é titular, eu vou pelo desempenho. Quem se escala é o jogador. Temos todos têm suas oportunidades. Nisso o Renato falou sobre a disputa entre o Paulo Vitor e o Vanderlei. No gol, o Vanderlei não está tão seguro e na minha visão o Paulo Vitor tem que ganhar essas oportunidades. Na minha visão o Paulo Vitor também não é o goleiro ideal, porém o Renato não tem a coragem de puxar jogadores da base, como por exemplo um Adriel, um Breno, um Gabriel Chapecó, um Vinícius Machado. Ele não tem coragem de usar esse tipo de jogadores. Então ele opta por pegar esses jogadores mais de idade, que na minha visão são medianos, ao invés de pegar jogadores diferenciados que são na base, muito por causa da idade. Então, ele opta por pegar esses jogadores mais de idade. E isso daí é mentira, que ele fala que dá oportunidade para todo mundo. Porque o Guilherme Guedes ficou muito tempo aí no banco, enquanto o Cortez estava pegando a vaga dele. O Paulo Miranda, o David Braz, o Rodrigues, todos estão na frente do Juan. O Juan quase nunca entra. Muitos jogadores não estão tendo oportunidades para outros terem. Hoje, por exemplo, o Ferreira estava no banco para o Everton. Eu sei, o Ferreira atualmente não é o ideal, mas o Everton também está muito longe disso. Então, indo para o próximo. O Grêmio já não depende mais só dele. O jogo é na quinta. Jogadores serão poupados justamente por isso. Não posso arriscar perder jogadores importantes se não classificar direto na quinta. Então, complicado, né? Eu acho que o momento de poupar não era hoje. Você pode fazer testes, mas testes para pensando em opções melhores, né? Então, por exemplo, se acha que quer mudar alguma coisa para testar outros jogadores, beleza, você coloca um Juan na zaga, você coloca um Wanderson na lateral, mas não é você colocando um Paulo Miranda na zaga, não é você colocando um Lucas Silva como titular, não é você colocando um Everton como titular. A ideia do Isaac eu até gosto, porém a gente colocando o Isaac tem basicamente um segundo atacante, não camisa 10 de armação, que é o que na minha visão o Grêmio precisa, e é a característica do Jean-Pierre. Tanto é que depois da entrada do Jean-Pierre, o estilo de jogo do Grêmio muda, né? Não digo que foi muito melhor, mas pelo menos o estilo de jogo muda. Então, faltou um pouquinho desse entendimento daí também. E pro próximo, o Everton fez até uma boa partida. O que faltou foi um pouco mais de velocidade. Por isso eu botei o Ferreira. Aí eu acho que a análise dele está equivocada, porque o Everton tem sim velocidade. O problema é que ele não tem a habilidade de ir para cima. Não tem aquela inteligência tática que outros jogadores têm. Então, o Everton não tem essa habilidade e não é a peça ideal para jogar aí. O Ferreira sempre teve mais velocidade que o Everton. Então não faz nem sentido essa desculpa dele falar que é por causa da velocidade. O Everton é rápido, mas não se compara com o Ferreira. Então essa desculpa daí foi bem michuruca, para falar a verdade. Então aí já queima. Esse discurso dele já mostra que a escolha foi errada. Ele falar que optou pelo Everton do que o Ferreira por causa da velocidade, sendo que o Ferreira é mais rápido, ou pelo menos é parelho, não muda basicamente nada no quesito da velocidade. E o Everton tem menos habilidade, então quem pudesse decidir o jogo certamente seria o Ferreira e não o Everton. Mas é verdade que o Ferreira não está aproveitando as oportunidades como titular. Porém, o Everton não seria a solução. Pega outro jogador, pega um jogador da base, mas o Everton não. Indo para a próxima. Eles reclamaram de algumas dores. O departamento médico achou melhor poupá-los. Se colocássemos os dois em campo, iríamos arriscar perder eles na partida e até para a final. Isso sobre o Maicon e Matheus Henrique. Isso eu entendo, beleza, pode poupar o cara. O problema é a substituição. Se você tira o Maicon e o Matheus Henrique, você tem que ter alguém que possa fazer essa função. E a solução o próprio Renato já testou. A solução é o Jean-Pierre como segundo volante. Eu acredito nisso. E aí eu iria com Darlan, Jean-Pierre e aí o Pinares foi expulso. Então aí você poderia ir com o Isaac. Então, Darlan, Jean-Pierre e Isaac. Para mim esse é um meio de campo muito bom para essa partida. Mas não Lucas Silva, Darlan e o Isaac. Então, o Darlan não joga mais recuado, então o Lucas Silva seria esse segundo volante para armar o time. O Lucas Silva não tem essa desenvoltura, a velocidade, a técnica, a habilidade para fazer o Grêmio andar. Então, aí tá esse equívoco na substituição. Poupar eles, beleza. O problema é você colocar um Lucas Silva
né, e o Darlan nesse meio de campo. Então, o Lucas Silva para mim não pode ser opção como titular. Indo para a próxima. Um trabalho que o Renato tem de 5 temporadas não será jogado nessas duas finais. Isso já responde a pergunta. Isso foi o Paulo Luiz já. Então, isso daí pra mim já mostra, né? Ele mesmo tá falando que tá ruim essas duas temporadas. Então, se tá ruim, você tem que mudar. Você não vai manter alguma coisa ruim. Ó, um trabalho que já tem de 5 temporadas não será jogado nessas duas finais. 2 anos, não é reta final. 2 anos, a gente tem que parar para pensar que nesses 2 anos a gente disputou o quê? 8 competições? Ou próximo disso. E perdeu 8 competições. A gente não pode tratar como 2 anos finais. É 2 anos perdidos. Porque a gente tem que aproveitar esses anos. E não falar, os 3 primeiros foram bons e os 2 últimos foram ruins. Se os 2 últimos foram ruins, já estava na hora de mudar. Então, se eles têm esse reconhecimento lá dentro, falta essa mudança. Faltou esse pensamento. Há interesse sim do clube na permanência do Luiz Fernando. Isso o Paulo Luiz falou. Isso daí já responde um pouquinho desse pensamento do Grêmio, né? Um pensamento de time mediano. O Luiz Fernando não faz a diferença. O Luiz Fernando é basicamente mais do mesmo. Eu prefiro, por exemplo, ter 3 jogadores da base que vão fazer uma partida boa, outra partida ruim, do que ter um Luiz Fernando que vai ser regular todas as partidas ruins. Então, tá aí a resposta sobre esse interesse no Luiz Fernando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Bom, fez esse vídeo e falou.